Olá pessoal, bem-vindos ao ReumaCast, o podcast do Reumato News. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre o interferon do tipo 1. Especialmente sobre o papel do interferon do tipo 1 nas doenças reumáticas autoimunes. Nós havíamos colocado no nosso Stories no Instagram a seguinte pergunta: qual das doenças abaixo está menos associada com a assinatura de interferon do tipo 1 em sua patogênese? Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren primária ou a síndrome antifosfolípide primária? A resposta correta seria a artrite reumatoide, sendo a doença, portanto, em que a sua patogênese está menos associada à assinatura de interferon do tipo 1. Então, quando falamos de assinatura de interferon tipo 1 nas doenças reumáticas autoimunes, nós temos doenças como lúpus eritematoso sistêmico, a síndrome antifosfolípide primária e a síndrome de Sjögren primária, em que há uma maior associação de interferon do tipo 1 na patogênese dessas doenças. E temos doenças como miosites autoimunes sistêmicas e a esclerose sistêmica, em que existe uma moderada associação da assinatura de interferon tipo 1. Já a artrite reumatoide, estudos mostram que até existe alguma participação da assinatura do interferon do tipo 1 na patogênese da artrite reumatoide, porém, essa associação é bem menor do que quando relacionada ao lúpus, síndrome antifosfolípide primária ou a síndrome de Sjögren primária. Então, as células dendríticas podem ser clássicas, também chamadas de convencionais ou células dendríticas mieloides, e temos as células dendríticas plasmocitoides. As células dendríticas clássicas, seu principal papel seria a apresentação de antígenos para os linfócitos. Já as células dendríticas plasmocitoides, elas teriam por função principal a produção e a expressão de interferon do tipo 1, portanto, na resposta antiviral, especialmente a produção de interferon alfa. Portanto, as nossas atenções precisam ser voltadas para o entendimento da assinatura do interferon do tipo 1 nas doenças reumáticas autoimunes para as células dendríticas plasmocitoides. Então, como que se dá a indução do interferon do tipo 1? Existe aquela mediada por receptores do tipo TOL, Toll-like receptors, e existe aquela mediada por sensores citosólicos. Aquela mediada por receptores do tipo TOL se dá principalmente na célula dendrítica plasmocitoide, que expressa nos seus endossomos receptores do tipo TOL como 7, 8 e 9, levando, a partir de vários mecanismos, a sinalização intracelular para a transcrição gênica de genes relacionados à produção do interferon do tipo alfa. Já aquela mediada por sensores citosólicos ocorre principalmente em macrófagos, células epiteliais e fibroblastos, em que há a interação de ácidos nucleicos com o MDA5, o RIG1 e outros sensores citosólicos que vão levar ao aumento da expressão gênica e o aumento da produção do interferon do tipo beta. Portanto, a indução de interferon tipo 1 ela acontece de maneira diferente em monócitos e em células dendríticas plasmocitoides, e o tipo de interferon que será produzido também difere entre essas duas células. Parece então que em doenças como lúpus eritematoso sistêmico, síndrome antifosfolípide primária e síndrome de Sjögren primária, em que há uma participação importante do interferon do tipo 1 na sua patogênese, que agentes virais estão relacionados com o gatilho ambiental para essas doenças, levando nos monócitos a interação com receptores citosólicos, aumento da produção de o interferon beta, ligaria no receptor de membrana plasmática do interferon e ativaria na célula dendrítica plasmocitoide perifericamente a produção de interferon do tipo alfa. É interessante lembrar que a célula dendrítica plasmocitoide, principal produtora de interferon do tipo alfa, ela pode ser ativada por ácidos nucleicos exógenos, presentes nas armadilhas extracelulares de neutrófilos, que cada vez vêm sendo mais valorizadas na patogênese das doenças reumáticas inflamatórias crônicas, os debris necróticos ou debris apoptóticos, que podem ocorrer também em doenças reumáticas inflamatórias crônicas, também podem ser fontes de ácidos nucleicos que vão ativar as células dendríticas plasmocitoides, assim
como os imunocomplexos. Então, resumindo, o interferon do tipo 1, ele é produzido principalmente pela célula dendrítica plasmocitoide, que vai produzir interferon alfa relacionado com a resposta antiviral. Já os fibroblastos, principalmente, e secundariamente células epiteliais e macrófagos, produzem interferon beta, que também faz parte do mecanismo de proteção contra vírus. Então, a célula dendrítica plasmocitoide, ela vai expressar nos seus endossomos Toll-like receptors do tipo 7 e 8 e também do tipo 9. Os tipos 7 e 8 vão reconhecer RNAs de cadeia simples. Já o tipo 9 reconhece o DNA de cadeia dupla. Esse reconhecimento e essa ativação de receptores tipo Toll por ácidos nucleicos levará ao aumento da expressão intracelular de fatores de transcrição gênica relacionados e induzidos pelo interferon, como o IRF5 e IRF7, levando, portanto, à transcrição gênica de genes relacionados com a produção de interferon do tipo 1. Na superfície de células dendríticas plasmocitoides e também de outras células imunes, existe a expressão de um receptor transmembrana, que é o receptor de interferon do tipo 1, também chamado de INFAR. Este receptor, ele pode se ligar ao interferon alfa ou ao interferon beta. Então, quando ocorre a ligação do interferon alfa ou beta ao receptor de interferon, o que vai acontecer é a ativação intracelular relacionadas a tirosinoquinases, como a JAK1 e a TYK2. E isso vai levar a fosforilação da STAT1 e STAT2, que após fosforilada ligará a um fator de transcrição relacionado ao interferon, que é o IRF9, havendo, portanto, a translocação desse complexo para o núcleo, estimulando a transcrição gênica. A transcrição gênica de interferon alfa, principalmente, mas também de interferon beta, visto que a célula dendrítica plasmocitoide ela é a principal produtora de interferon alfa. Interferon alfa e beta levarão a uma maior expressão de MHC de classe 2 na superfície da célula dendrítica mieloide. E isso poderá aumentar a expressão da BAFF, que é o fator ativador de linfócitos B, maturando e proliferando os linfócitos B, aumentando a produção de autoanticorpos e também de imunocomplexos. Por outro lado, vai haver um aumento da apresentação de antígenos ao linfócito T, fechando esse ciclo e amplificando a resposta imune dependente de interferon do tipo 1. Então, quais seriam os efeitos do interferon do tipo 1? Temos efeitos imunopatológicos, eles têm funções na imunidade inata, aumentando a função de células apresentadoras de antígenos, ativando células microgliais, alterando a função endotelial, inibindo a angiogênese, induzindo produção de quimiocinas e recrutamento de células mieloides e promovendo a apoptose. Tudo isso levará ao desenvolvimento de autoimunidade, manifestações neuropsiquiátricas, aterosclerose prematura, a pré-eclâmpsia, tão relacionada a algumas doenças reumáticas inflamatórias crônicas, especialmente o lúpus eritematoso sistêmico, inflamação como sinovite e nefrite e racho cutâneo, por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico. Já em linfócitos B, o interferon do tipo 1 levará à promoção da diferenciação de linfócitos B e na mudança de classe da produção de imunoglobulinas, havendo, portanto, como consequências clínicas, patologias multiorgânicas mediadas por imunocomplexos, inclusive a nefrite acontece também por esse mecanismo. Citopenias mediadas por anticorpos também acontecem, além de infiltração celular em tecidos, levando a dano orgânico. Já em linfócitos T, os interferons do tipo 1 promovem uma expansão de linfócitos T auxiliares foliculares, induzindo a exaustão parcial de linfócitos TCD8 e regulando a função de células natural killer. O resultado clínico seria autoimunidade, impacto na imunidade antiviral. Então, um excesso de interferon 1, pelo contrário, levaria a um impacto e não um aumento da atividade antiviral, e a infiltração celular também aconteceria
anemia por esse mecanismo, levando a mais dano orgânico. Então falamos que dentre as doenças reumáticas autoimunes, as que estão mais associadas com a assinatura de interferon tipo 1 seriam o lúpus eritematoso sistêmico, SAF primária e a síndrome de Sjögren primária. E são essas as doenças que nós vamos tecer alguns comentários adicionais. No lúpus, o principal interferon do tipo 1 expresso é o interferon alfa, produzido pela célula dendrítica plasmocitoide, sendo que 40 a 50% dos pacientes com lúpus têm atividade normal de interferon alfa, o que sugere uma patogênese distinta entre pacientes com lúpus com diferentes manifestações clínicas, estando relacionado com a heterogeneidade vista nessa doença. É interessante notar que os interferons do tipo 1 estão associados com a presença de anticorpos anti-RUA52 e também a presença de anticorpos anti-RNP no lúpus. Existe também uma correlação da atividade de doença com o interferon do tipo 1. Tem um maior número de critérios preenchidos de classificação para essa doença. Além disso, pacientes com expressão de interferon tipo 1 desenvolvem mais manifestações graves, como lúpus do sistema nervoso central, renal e hematológico. Hoje, existem vários alvos terapêuticos sendo desenvolvidos e estudados para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. E os alvos terapêuticos que agem sobre o eixo de sinalização do interferon do tipo 1 parecem ser bastante promissores. Então, diante do conhecimento da via de sinalização do interferon do tipo 1, nós podemos ter vários alvos terapêuticos, como, por exemplo, a produção de anticorpos contra o interferon gama ou a produção de anticorpos contra o interferon alfa. Podemos também produzir anticorpos contra o receptor de interferon, o IFN-AR. Podemos intervir também na sinalização intracelular do receptor de interferon, agindo nas tirosinoquinases, inibindo TYK2 ou inibindo as JAKs, as janokinases. Dentro dos inibidores de JAK, baricitinib, filgotinib, solcitinib e tofacitinib vêm sendo estudados também no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. Parece, porém, que um dos alvos mais promissores e que vem sendo mais estudados na via de sinalização do interferon tipo 1 são anticorpos contra o receptor de interferon do tipo 1, o INF-AR, especialmente o anifrolumab. O anifrolumab ele é um anticorpo monoclonal totalmente humano contra a subunidade 1 do receptor de interferon. Então, o receptor de interferon tem uma subunidade 1 e uma subunidade 2. E o anifrolumab ele tem como alvo a subunidade 1 deste receptor. Alguns estudos clínicos randomizados controlados já finalizaram e outros estão em andamento para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico com anifrolumab, como é o caso do TULIP-1, que é um estudo randomizado controlado por placebo, que não atingiu o endpoint primário, que era a resposta SRI-4, que é um índice composto de atividade do lúpus, na semana 24. Porém, ainda não temos todos os detalhes desse estudo. O TULIP-2 é um estudo também randomizado, placebo-controlado, de anifrolumab no tratamento do lúpus em andamento. E também em andamento o TULIP-SLTE, que é um estudo de extensão dos estudos TULIP-1 e TULIP-2 de 52 semanas. Conhecendo então a patogênese dessas doenças e a sua relação da assinatura do interferon tipo 1, é interessante que nós possamos entender por que medicamentos anti-TNF, muitas vezes em doenças como lúpus, miosite sistêmica, síndrome antifosfolípide primária ou síndrome de Sjögren, não têm eficácia ou, pelo contrário, induziriam ativações, reativações, flares dessas doenças. Então, quando eu uso um medicamento anti-TNF, eu aumento a expressão de interferon do tipo 1, levando, portanto, em doenças como lúpus, miosite ou síndrome de Sjögren primária, a um flare ou ineficácia terapêutica desse grupo de medicamentos biológicos nessas doenças. Falando um pouco sobre SAF primária e a assinatura de interferon tipo 1, neste estudo recém-publicado, observamos que pacientes com SAF primária, assim como pacientes com SAF secundária ao lúpus ou que têm lúpus eritematoso sistêmico sem SAF, as três manifestações estão relacionadas com um alto score de interferon. E o alto score de interferon visto nessas doenças teve correlação positiva com anticorpos anti-beta 2 glicoproteína 1 e teve uma correlação negativa
com a hidroxicloroquina, e nós sabemos e vamos lembrar que um dos mecanismos de ação da hidroxicloroquina é inibir a transcrição gênica de interferon tipo 1 através da inibição da sinalização de Toll-like receptors dos tipos 7, 8 e 9. Nesse outro estudo, que é um estudo brasileiro também recém-publicado, avaliando a assinatura de interferon tipo 1 na SAF primária, comparou com trombofilias não imunomediadas e com controles saudáveis. E o que foi visto é que pacientes com SAF primária tinham um mais alto score de interferon versus trombofilias não imunomediadas e versus controles saudáveis. E que esse alto score de interferon na SAF primária tinha correlação com a idade de início da SAF e com a presença de pré-eclâmpsia. Portanto, novos alvos terapêuticos, tendo como alvo o interferon tipo 1 e a sua sinalização, vêm sendo desenvolvidos e testados na síndrome antifosfolípide primária, como é o caso, por exemplo, da hidroxicloroquina, que ao bloquear a sinalização dos Toll-like receptors do tipo 7 e 9, inibe a sinalização intracelular do interferon do tipo 1. Porém, outros alvos terapêuticos vêm sendo desenvolvidos na SAF primária, como é o caso de anticorpos antirreceptores de células dendríticas e também anticorpos antirreceptor de interferon, como é o caso do anifrolumab. Falando um pouco do papel do interferon tipo 1 na síndrome de Sjögren primária, 50 a 80% dos pacientes com síndrome de Sjögren primária têm assinatura de interferon tipo 1. Essa assinatura parece ser até maior do que aquela talvez encontrada em pacientes com lúpus e SAF primária, e em pacientes com síndrome de Sjögren primária existe uma associação do interferon tipo 1 com a presença de anticorpos anti-Rho, presença de anticorpos anti-LA, com aumento de IgG, com baixo C3 e também com neutropenia e linfopenia. A superregulação do interferon tipo 1 e 2 na síndrome de Sjögren primária está associada com piores scores nos testes de Schirmer. Além disso, a superregulação de interferon tipo 1 do ponto de vista local, como por exemplo no tecido glandular, está associada com maior score de foco e também com piores scores de coloração de superfície ocular. Além disso, a superregulação local de interferon tipo 1 está associada com menor fluxo salivar não estimulado e também com piores scores no teste de Schirmer. Novos medicamentos também vêm sendo desenvolvidos na síndrome de Sjögren primária, tendo como alvo terapêutico o interferon do tipo 1, como é o caso da hidroxicloroquina, que assim como no lúpus, na síndrome antifosfolípide primária e aqui na síndrome de Sjögren primária, ela inibe, como vimos, a sinalização dos receptores do tipo Toll 7 e 9. Porém, outros alvos vêm sendo desenvolvidos, inclusive o anticorpo anifrolumab, que é um anticorpo monoclonal contra o receptor de interferon, como vimos, também vem sendo testado na síndrome de Sjögren primária, e inibidores da sinalização JAK-STAT também vêm sendo testados no tratamento da síndrome de Sjögren primária. Recentemente foi publicado um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, que é o estudo JOKER, avaliando o papel da hidroxicloroquina no tratamento da síndrome de Sjögren primária. Ele tinha um N de 77 pacientes e os pacientes foram randomizados para receber hidroxicloroquina, 400 mg dia, por 24 semanas versus placebo. E o que se observou foi uma redução da expressão gênica induzida por interferon após o tratamento com hidroxicloroquina em 24 semanas e também houve uma redução dos pacientes tratados com hidroxicloroquina da VHS, da IgG e da IgM. Porém, essa melhora dos parâmetros laboratoriais não expressou melhora clínica. Não houve diferenças nos índices de atividades da doença, como, por exemplo, o SDAI, índices de fadiga, dentre outros. Muito obrigado, então, por ter acompanhado esse segundo episódio do ReumaCast, o podcast do Reumato News. Até a próxima!